Oi pessoal, boa noite mais uma vez, estou aqui para gravar outro vídeo. Demorou mais um pouquinho do que a última vez que eu gravei, mas essa semana não foi fácil, estive muito cansado e a cabeça não ajuda. Bom, depois de falar dos critérios de diagnóstico e depois de falar, eu quebrei a sequência que eu tinha planejado por causa do resultado dos estudos do rituximab que eu comentei no outro vídeo. Eu queria voltar então àquela sequência e falar dos sintomas, né? Não dá para falar muita coisa especificamente sobre os sintomas, porque se vocês pegarem qualquer critério, consenso sobre como diagnosticar encefalite miálgica ou fadiga crônica, vocês vão ver que tem pelo menos uns 50 sintomas diferentes. Eu não vou ficar aqui repetindo, que vai ficar cansativo e não vai acrescentar nada. Mas eu gostaria de chamar atenção para alguns deles, né? Então, primeiro, lembrar que assim, talvez o sintoma mais característico, o principal sintoma que a gente deva levar em conta é o que na literatura inglesa, né, a gente lê como PM, né, ou aquela doença pós-esforço, né, não tem uma tradução boa para o português. Em inglês é post-exertion malaise. Então, o que é isso? Então, diferentemente de pessoas normais que não estão doentes, então, por exemplo, eu não estou doente, eu vou fazer um esforço físico, muitas vezes eu posso ficar cansado imediatamente após ou no dia seguinte. Mas na encefalite miálgica, na fadiga crônica, isso é um pouco diferente, porque você muitas vezes não tem uma limitação de exercício imediata, mas você vai ter uma piora dos teus sintomas 24 a 48 horas após fazer o esforço. Então, primeiro, lembrar que é um esforço. Esforço não significa necessariamente exercício. Então, por exemplo, se eu for nadar, é um esforço, porque, por exemplo, antes eu nadava 2.000 metros por treino, mais ou menos. Hoje, se eu nadar 25 metros, o que vai acontecer? Nada, não vai acontecer nada. Eu vou conseguir nadar os 25 metros sem problema nenhum, ou 50 ou 100. O problema é que 2 dias depois eu estou destruído, né? Então é isso, é uma exacerbação daqueles sintomas basais de cansaço, dificuldade de concentração, tudo. E ele não é desencadeado só por esforço físico, ele pode ser desencadeado por um esforço mental. Então, se concentrar demais em alguma situação, estudar demais, ou mesmo interagir com outras pessoas, por exemplo, num ambiente com muitas pessoas, muito barulho, e você vai numa festa, tem muito barulho, muitas pessoas falando, você conversa com várias pessoas, né? Eu lembro que uma vez fui num congresso lá em São Paulo e estava conversando com o pessoal, só depois, assim, no fim da tarde, eu já estava esgotado de tanto falar com as pessoas. Isso vai piorar 36, 48 horas depois, né? É o que a gente chama de crashes, né? Quer dizer, que são aquelas pioras abruptas, né? E são essas pioras abruptas que jogam a gente na cama. Então, para algumas pessoas, o esforço que é necessário para desencadear isso que nem falei, por exemplo, nadar 25 metros. Para outras pessoas, a pessoa, por exemplo, com as pernas, a pessoa pode conseguir andar 2, 3, 4 quarteirões sem problema nenhum, e a hora que vai para o supermercado abaixar para pegar alguma coisa, já é suficiente para desencadear isso. Então, o esforço que é necessário para desencadear essas crises, ele varia muito, né? Com o tipo de exercício que você faz. Para mim, eu tenho uma intolerância muito grande a exercício, qualquer esforço com o tronco, o membro superior. E eu posso andar bem, sem problema, né? Então, eu acho que é importante isso.
E essa agudização de 48 horas depois, ela é muito importante, sim, entender que ela é uma piora do cansaço, é uma piora da concentração, dificuldade de concentração, né, de cognição mental. Você pode ter piora sensoriais, ou seja, alteração de sensibilidade periférica, por exemplo, sensação de formigamento nos pés, nas mãos. Pode ter distúrbios de ritmo de coração, taquicardia, palpitação. Você pode ter alteração de temperatura, né? Então, tudo isso faz que essas crises sejam muito difíceis de lidar, né? E isso é importante a gente saber, porque uma das bases do tratamento é você aprender a ouvir o seu corpo e saber o que vai te causar uma crise dessa e evitar esse esforço. Então, isso é uma coisa difícil. Não é difícil saber o que vai te dar, mas é difícil, muitas vezes, evitar o esforço. Porque muitas vezes você, vamos supor, tem filho, quer estar participando ativamente da vida do filho, ou precisa fazer alguma coisa que só você consegue fazer, e você acaba passando do seu limite, né? Então, uma recomendação é, o máximo, conheça seus limites, não passe deles. Não entre num ciclo de repetição, de crashes, né, de pioras, melhora, depois você volta a fazer o mesmo esforço, você piora de novo, porque isso, na verdade, vira uma espiral negativa que vai te deteriorando com o tempo. Bom, outros sintomas importantes, não só das crises, mas do dia a dia dos pacientes, são alterações cognitivas, né? Então, alterações, dificuldade de pensamento, então você fica com o raciocínio mais lento, dificuldade de memória. Uma coisa bem característica, você às vezes quer lembrar uma palavra, a palavra não vem, ou você quer falar uma coisa e tem dificuldade para... Você formulou o pensamento, mas você tem dificuldade para formular a frase. Isso é uma coisa bastante significativa e bastante importante também. Você pode ter outras alterações neurológicas ou decorrentes de função neurológica alterada, como, por exemplo, a alteração de sensibilidade. Então, durante um tempo, eu percebi que eu tinha uma alteração de sensibilidade de 2 dedos do pé. E eu achava que, na verdade, meu sapato, que tem uma pedra dentro do sapato. Não, depois eu percebi que isso coincidia com os momentos de piora da doença, né? Então, isso é importante, isso pode ocorrer. Outras alterações neurológicas e do que a gente chama de sistema nervoso autônomo, né, que controla frequência, controla, enfim, a frequência cardíaca, a frequência de respiração. Você pode ter palpitação, taquicardia, alteração do teu ritmo respiratório, alteração do teu ritmo intestinal, que antes funcionava de um jeito e de uma hora começa a funcionar de outro jeito. Tá? Alteração de temperatura, então tem pacientes que ou ficam com a temperatura muito baixa, ou tem um quadro subfebril, né? Às vezes de temperatura baixa, 37,5, 38. Eu lembro bem que nas minhas piores crises eu tinha febre, né? Eu tinha calafrio e febre. Outro sintoma muito importante, muitas vezes característico, está no nome da doença, né? É dor muscular, articular e muscular, né? Aquela dor muscular, aquele dor que incomoda, aquele peso, não é aquela dor aguda de como se fosse uma batida, mas aquela dor de como se tivesse feito muito esforço, né? Provavelmente por produção de ácido lático muscular. Então, você fica com eu pelo menos tinha todo o corpo dolorido, né? E às vezes alguns grupos musculares são mais afetados que o outro, em termos de dor. Tem gente que tem muita dor no pescoço. Eu tinha muita dor intercostal nos músculos do tórax. A própria fadiga, né? O nome cefalite miálgica ou síndrome de fadiga crônica. Então, a fadiga, apesar dela ser importante na doença, né, é só recordar que ela não é a principal característica da doença. Mas, porque ela ocorre, muitas doenças cursam por fadiga. Mas roubando, né, o que alguém já disse, eu diria que não é uma fadiga que você, por exemplo, você trabalhou demais, ou no fim de semana foi jogar bola, está destreinado, no dia seguinte está cansado, com o músculo doendo. Não é isso. Eu diria que a fadiga da nossa doença é uma fadiga tóxica. Ela é muito diferente da fadiga habitual, né, que a gente sente. Ela não melhora com
muitas vezes não melhora com o fato de você descansar, não, você acorda, vai para a cama fadigado, acorda fadigado, né? Como se atingisse uma parede, aquele limite você não consegue passar, né? E é uma fadiga que tem um impacto importante no dia a dia da vida das pessoas. Ou seja, você acaba tendo impacto em termos de vida social, familiar e de trabalho, né? E é uma fadiga persistente, né? Ela dura muito tempo. Então, quantas pessoas já não tiveram que adaptar seus trabalhos, mudar a rotina familiar, porque a fadiga não vai embora, ela não te permite fazer as coisas que você estava costumeiramente habituado a fazer, né? Ocorre uma perda de função muito grande. Que mais? Então, alterações do sono, né? O que quer dizer alterações do sono? Bom, primeiro, muitos pacientes no começo da doença têm o que a gente chama de hipersônia, ou dormem demais, então dormem 12, 13, 14, 15, 16 horas. Né? E isso muitas vezes com o passar do tempo vai mudando. O que a gente tem de sintomas relacionados ao sono mais frequentemente é insônia ou um sono que não é reparador. Você vai dormir cansado e acorda cansado, né? Isso é bem típico também da doença acontecer, causar, né? Que mais? Alterações intestinais. E eu vou falar também de alterações respiratórias e cardíacas. Primeiro, alteração intestinal é assim, mais ou menos um terço, um pouco mais dos pacientes tem junto com ou já tinha ou desenvolve durante a doença o que a gente chama de intestino irritável, do intestino irritável, que na verdade antes não se sabia o que era, hoje a gente sabe que é uma doença intestinal que cursa com alteração, o que a gente chama de disbiose, que é a alteração da flora do intestino. Isso é muito importante, um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso, não vou entrar em detalhes agora. Mas é importante saber que ocorre uma alteração do hábito do intestino. Então você pode ter ou o intestino prender demais ou soltar demais. Você pode ter também estufar a barriga e ter desconforto, dor abdominal. Então eu lembro que meu intestino mudou muito. No começo eu tinha muitos sintomas nos primeiros 6 meses. Depois os sintomas intestinais sumiram. Depois no fim, agora mais recentemente, voltaram tudo de novo. Então, mais ou menos é isso. Nem todos os pacientes têm alterações intestinais, mas se você perguntar, pelo menos um terço vai ter. Existem alterações cardíacas também, cardiorrespiratórias. Então, primeiro, arritmias, que são quando o coração bate fora do ritmo normal. Quando o coração está bom, você não sente ele batendo. Se você sente, é porque tem alguma coisa fora do normal, né? Então, muitos pacientes têm palpitações. Eu tinha muito quando tinha aquelas crises ruins. Ou quando está muito cansado, palpitação. E alguns pacientes, mais ou menos um terço dos pacientes, eles têm o que a gente chama de POTS, POTS, que é uma sigla em inglês para Síndrome de Hipotensão Postural e Taquicardia. O que é isso? É uma síndrome que você tem queda de pressão quando você fica em pé, ou quando você fica em pé, ou quando você fica muito tempo sentado, né? E que melhora quando você deita. Então, muitos pacientes sofrem dessa síndrome. Isso piora mais ainda a fadiga, porque a hora que você vai ficar em pé, você já tem a sua fadiga natural, além de tudo, a tua pressão baixa. Então, realmente é muito difícil para alguns pacientes. Que tem, que eu falei, um terço dos pacientes vai ter também. E junto com essas, geralmente o que é, como a gente sabe que o paciente tem essa hipotensão, vem aquela sensação de cabeça leve ou que sensação de desmaio iminente, que vai desmaiar. E muitas vezes associada com uma taquicardia, né, o coração batendo muito rápido, né? Então isso ocorre em outras doenças, mas também ocorre na nossa. É importante, então, né, se o paciente tem essas alterações de quando fica em pé, cai a pressão, tem aquela necessidade de deitar, você tem muita taquicardia associada, a fazer um estudo cardiológico, porque
essa síndrome de POTS, ela tem tratamento, né? E pode ajudar muito na fadiga. Eu, graças a Deus, eu não tenho, nunca tive nenhum sintoma desses. Eu tinha um pouco de palpitação, mas nunca tive, na verdade, hipotensão. E existe um teste para diagnosticar isso, né, que chama Tilt Test. Eu sugiro que vocês conversem com o cardiologista de vocês, porque não tenho como explicar isso agora, é um pouco complicado. Basicamente, eu acho que é isso, uma coisa que é muito descrita também. Os pacientes podem ter muita dor de garganta, como se fosse uma gripe, né? Aquela dor de garganta, e de tempos em tempos ter os gânglios, né? Os nódulos linfáticos edemaciados ou aumentados, dolorosos, né? Isso eu também nunca tive. Então, acho que assim, isso é uma amostra do que pode ter, podia falar de mais coisas. Tem pacientes que durante a doença desenvolve a intolerâncias alimentares. Não tinham intolerância alimentar ou alergia a algumas substâncias e alimentos, e com o decorrer da doença eles podem desenvolver esses quadros de intolerância alimentar, né? Isso é uma coisa também que pode acontecer. Basicamente, esses são, assim, por alto, alguns dos sintomas. Provavelmente eu deixei escapar algum, porque, né, pode dar muita coisa. Se alguém quiser saber mais de algum sintoma específico, os comentários estão aí para isso. E depois a gente vai tentar entrar mais especificamente em algumas coisas específicas, como alterações imunitárias, alterações intestinais, se é uma doença infecciosa ou não, qual é a causa, e o que for aparecendo de novidade, que nem apareceu o estudo do rituximab que eu falei na semana passada, eu vou passando para vocês. Ok? Boa noite a todos e até a próxima.